Barbosa e Savarino já realizaram exames no Botafogo. Zagueiro ainda anda de muletas, mas sem o pé imobilizado. Então, nas próximas horas, teremos notícias sobre as lesões e os prazos para a volta. Renato Paiva exalta irreverência e fantasia de Jefinho no Botafogo. É aquele jogador fora da caixa, um miúdo muito especial. Isso muito mais, reação da ESPN, né, tem papo de craque, tem redação Sport TV, tudo isso para vocês aqui nesse vídeo. Bora reagir e no final a gente conversa. Estamos de volta com Redação Sport TV, recebendo Carlos Eduardo Éboli e Rodrigo Coutinho. No primeiro bloco nós falamos do jogo mais parelho, né? No sorteio para essa fase da Copa do Brasil, que foi o jogo entre dois times da Série A, Palmeiras e Ceará. Botafogo e Capital eram mais... Existe desparelho ou não? Posso até fazer essa pesquisa aqui enquanto vocês acho que respondem. Se revelou em campo, né? Se revelou em campo. Mas tinha Fortaleza, tinha Internacional e Maracanã também. Que não se revelou em campo. É verdade, é verdade. E, de novo, também Série A contra a Série D, né? Eu acho assim, eu pude ver o jogo do Inter contra o Maracanã. O time do Capital me pareceu mais próximo do Maracanã do que a Aparecidense, por exemplo, que também é da Série D e jogou contra o Fluminense no Maracanã. Sim. Então, sim. Acho que o Botafogo fez a parte dele. A noite, nesse sentido de desempenho mais resultado, ela é uma noite que não dá pra gente colocar nenhum porém, né? Porque é um gol que sai muito cedo, o Botafogo começa bem o jogo, né? Descobre espaço até por dentro da defesa do Capital, que é uma coisa que é difícil de acontecer quando você tem uma linha de 5 na defesa, mais 3 volantes no meio, que era o caso do time do Distrito Federal. Consegue esse pênalti rapidamente, o Alex Telles conclui. O goleiro tenta não fazer, mas ele faz. Faz, né? Ele tenta não fazer, mas... atrasado, né? Ele até foi bem no jogo, ele faz boas defesas no jogo. Porque, assim, foi um jogo de resistência do Capital, né? Sim, resistência. Total. Não acertou uma bola no gol do Botafogo, então... tem até essa bola na trave aí. Acho que no segundo tempo o time dá uma melhoradinha ali, quando entra um Ganês, tem até uma história legal que foi contada ontem na transmissão. Ele trabalhava em comércio local, assim, com Arcu, 20 anos, entrou ontem. Melhorou um pouco o ataque do Capital. O Matheus Bueno já jogou em outros clubes maiores do Brasil, né? Jogou no Remo, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, estava também ontem atuando, jogou bem. Esse baixinho aí que entrou, o Riquelme, deu um trabalho para a defesa do Botafogo. Mas foi um Botafogo que teve, acho que a boa notícia ontem, as melhores notícias, né? O Arthur fazer um gol e o bom segundo tempo que ele fez. Juan Cruz sendo importante em várias jogadas e também fazendo um gol. E o Jefinho fez um bom jogo ontem, faz a jogada do pênalti, participa de outras boas jogadas também enquanto esteve em campo. Assim como o Dorival, o Paiva manteve a linha defensiva. Isso. E fez bastante mexidas, né? A diferença, o Alex Telles tinha jogado o último jogo, foi o Cuiabano contra o Fluminense. Agora eu não vou lembrar de cabeça, que é muito jogo. Mas o Telles é mais titular que o Cuiabano, né? No histórico, né? O Cuiabano até entrou muito bem no segundo tempo também. E, assim, eu acho que o principal foi ele manter a estrutura, né? Isso. Porque ele deixa o Mastriani em campo, o Mastriani foi titular contra o Fluminense, escala um segundo atacante ao invés de um outro meia. Esse segundo atacante foi o Juan Cruz. O Juan Cruz ontem fez o papel que o Igor Jesus fez contra o Fluminense, taticamente falando, né? Não estou comparando os dois jogadores. O Jefinho fez o mesmo papel tático que o Savarino fez contra o Fluminense. O Matheus Ponte, assim como o Vitinho, em vários momentos atacava por dentro e o ponta pela direita ficava mais aberto. No jogo contra o Fluminense foi o Matheus Martins, ontem foi o Arthur, que a gente está vendo fazer o terceiro gol do Botafogo de cabeça aí. E acho que o ponto para lá de negativo são as lesões ou a suspeita de lesão, né? A gente não tem a confirmação ainda do Botafogo, a gente estávamos até dando uma olhadinha aqui durante o intervalo, não tem ainda nenhuma posição oficial do clube sobre isso, mas o Savarino sai logo depois que entra, né? Ele entra junto com o Igor Jesus e com o Patrick de Paulo no segundo tempo, e não fica nem 15 minutos em campo. Sai, se não me engano, 8 minutos depois, 9 minutos depois do que entrou, com uma dor na coxa. E no primeiro tempo o Barbosa já tinha levado um pisão no pé esquerdo e dado lugar ao David Ricardo. A gente está vendo o Barbosa no chão aí. São dois jogadores fundamentais para o time, principalmente o Savarino, né? Acho que o Barbosa também, pela questão do David ser Também. O Barbosa não está no mesmo nível do ano passado, longe disso. Mas o David é um jogador que é muito promissor e ainda não tem muita rodagem de Série A de Campeonato Brasileiro. Porque ninguém está no mesmo nível do ano passado, né? Ninguém. Dos que ficaram, e no time titular foram vários, não tem ninguém no mesmo nível. Ontem o que deu a impressão de como o gol foi logo no início, né? Foi ali por volta de 10, 12 minutos, né? Foi o gol.
Abriu a porteira. Mas aí vem um hiato, né? Muito grande até de fato abrir a porteira, porque aí 3 gols nos últimos 20 minutos. Acho que o Botafogo poderia ter ampliado ainda no primeiro tempo. Tem algumas oportunidades ali que o goleiro do Capital faz boas defesas. E acho que o time percebe que estava muito sobrando em campo, dá uma desligada no final do primeiro tempo ali, que é muito normal esse tipo de jogo também. No jogo contra o Fluminense, acho que o Barreto foi conferir, não sei se ele conferiu, Sim, mas... entrou, o Cuiabano começou e o Alex Telles entrou durante o jogo. E na direita era o Vitinho, não era o Ponte. Ontem o Ponte começou na lateral direita. Então foi a dupla de zaga, ele repetiu a dupla de zaga David Ricardo e Barbosa. São as posições, são os 4 que ele mais mexe, né? Assim, ele vive mexendo com os laterais, né? E quase em todos os jogos ele utiliza os 4. Sim. Em quase todos os jogos. Ele fixou esse tipo de alteração, mexendo nos 2 laterais. Ele mexe na posição do Savarino, ele mexe com o Patrick de Paula e agora está enfiando 2 atacantes na frente, é Mastriano e Igor Jesus. Ele está tateando, né? O Renato Paiva vai tentando entender ali. O Savarino é um problema sério, porque o Savarino ele tem uma capacidade, inclusive, de adaptação nessa história de jogar mais no meio, jogar mais encostado do lado esquerdo. Independentemente da posição, acho até que eu gosto mais do Savarino, flutuando mais pelo meio. É lógico que ele faz o lado do campo, mas eu gosto dele flutuando com essa liberdade. E, tecnicamente, o jogador que vinha dando mais sinais de evolução, de uma retomada do nível do ano passado. E aí vem essa questão de lesão muscular. Músculo sempre preocupa. Né? Eu acho que o Botafogo tem 4 jogadores ali que eu acho que são primordiais para o time voltar a ter um desempenho regular. Um deles é o Savarino, Igor Jesus, né? Quando joga o time sente muito. Marlon Freitas, que para mim é um cara fundamental, e o Gregory. O Gregory jogou muita bola ontem de novo, né? É impressionante, não alivia nenhuma dividida, joga sério o tempo inteiro, cobra os companheiros, com a bola, sem a bola, é um jogador fundamental. Então, acho que, para mim, os pilares do Botafogo são esses 4 jogadores. Se um deles acaba saindo, o funcionamento ofensivo fica bem prejudicado até pela ausência de peças de reposição de confiança nesse momento, né? É bom o Arthur ter feito o gol, né? Dar uma descarregada. Ele chegou com muita pressão, o Arthur, por ser o substituto do Luiz Henrique. E já com essa missão de não perder o encaixe, não deixar o Botafogo perder o encaixe. Mas é um jogador diferente do Luiz Henrique, outra característica. Sim. Mas importante ele fazer esse gol, como fez aí, dar uma despressurizada. Ele até falou ontem, depois do jogo, que ele estava passando por uns problemas familiares, né? Que, na visão dele, estava atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento do Botafogo. Totalmente natural que isso aconteça, né? Se não tivesse, já seria normal, né? Em meio a isso tudo que tá vivendo, de ter que substituir o Luiz Henrique, chegar a uma cidade nova, um clube novo, que demora a colocar um treinador, e o time oscila e tem cobrança da torcida. É natural que o jogador tenha dificuldades em meio a esse cenário, chegando a um clube novo. Mas vamos ver. A gente está na expectativa nas próximas horas para ver se o Botafogo vai se posicionar e se as lesões serão confirmadas ou não. Certamente o torcedor do Botafogo está dando F5 toda hora no telefone e torcendo por uma notícia positiva nesse momento. E importante também fazer vingar as contratações, né? O Juan Cruz é um exemplo disso, o Elias Manuel outro exemplo disso. Foram contratações feitas que geraram, no meu entendimento, um grande ponto de interrogação, né, sobre a real capacidade desses jogadores. Porque eu mesmo já falei aqui diversas vezes, o elenco, na minha opinião, o elenco do Botafogo, ele se enfraqueceu. Justamente porque eu estou olhando para essas contratações. Então, eles darem essa resposta em campo e a resposta para o treinador, porque o próprio Renato Paiva não vinha mostrando muita confiança em colocar esses jogadores em campo. Sim. Né? Então, fazer com que o Juan Cruz deslanche, se realmente vai acontecer isso, o mesmo com o Elias Manuel, são opções da parte ofensiva que ele ganha, né, que o Botafogo perdeu por opção, inclusive. Vamos ouvir o Renato Paiva, técnico do Botafogo. Obviamente não vou estar aqui a esconder que a capacidade que o Botafogo tem, olhando para o nosso adversário em termos comparativos, nós na teoria já somos mais fortes, hoje na prática fomos também, e acho que também será difícil, só se nós fôssemos muito irresponsáveis, é que esta eliminatória se poderia perder. No entanto, como a mim me cabe ser responsável, eu tenho que olhar com essa seriedade para esse jogo, dentro de uma planificação, como você diz, de jogos de 3 em 3 dias,
e dentro disso nós vamos entender as melhores opções para dar uma resposta positiva a esse jogo e porque queremos ganhar os jogos todos. Não vamos lá para perder por 3, nem para perder por 2, nem para perder por 1. Vamos lá para ganhar, para competir e ganhar. O Renato Paiva já, acho que foi logo depois da vitória sobre o Fluminense, ele já começou a dar entrevistas no sentido de que estou encontrando o time. Né? E é normal. E ele pode mudar, a escalação pode mudar, experiências vão ser feitas. Ontem ele fez o 10º jogo dele oficial como treinador, tinha feito um jogo-treino contra o Cruzeiro e um amistoso contra o Novo Horizontino. Né? São 12 jogos, a gente pode colocar assim, pegando o período de preparação, pouco mais de 2 meses de trabalho, né? Um pouquinho mais ali, beirando isso. Sim, é como se a gente estivesse avaliando um treinador no início de março no futebol brasileiro. Né? Quando se tem muitos jogos em que você enfrenta adversários inferiores, não foi o caso do Botafogo. O Botafogo começa um trabalho de verdade em meio a Campeonato Brasileiro e Libertadores, é natural que você perca mais pontos, que os adversários vão te causar mais dificuldade. E assim, a culpa disso é do clube, né? É de quem planejou o ano do Botafogo, quem demorou a trazer o treinador. Não acho justo que se coloque toda a carga nas costas do Renato Paiva nesse momento, porque, assim, ok, não é o técnico dos sonhos da torcida do Botafogo. Nem não era também da diretoria. Não era também, foi o que foi possível de contratar no momento de aperto. Mas isso não quer dizer que o cara seja um total incapaz, que ele não possa fazer um trabalho bom no Botafogo. Né? E virar a página do ano passado. 2024 acabou. É um ano que está na história do clube, maravilhoso. De novo essa frase, né? Porque no Botafogo, 2023 acabou. Vamos virar a página. O trauma não fica vivo. Mas é que tá. Eu acho que o Renato Paiva, ele é duplamente vítima da comparação. Da comparação com 24, no que diz respeito a resultado de campo, a futebol que o time apresentou. Então, olha aí, olha o que o Botafogo está jogando, olha só como ele terminou jogando o ano passado. E uma outra comparação. No ano passado foi feito exatamente a mesma coisa e o time entregou. E o time virou a página. Só que se você pega os primeiros 10 jogos do Arthur Jorge, não era o time que terminou o ano jogando pra caramba. Né? Verdade. Foi o Botafogo que oscilou pra caramba também. Mas o perdeu prazo, do né? Criciúma fora de casa. A comparação é com prazo, né? Sim, na cabeça de todo mundo. Acha o planejamento foi o mesmo. Exatamente. O próprio Textor falou isso. O planejamento foi o mesmo. O início do Arthur Jorge ano passado, ele foi melhor do que o Renato Paiva em termos de nível de atuação. Isso aí, para mim, não está em discussão. Sim. Mas não quer dizer que ele não tenha tido dificuldades também. Eu lembro de um jogo que o Botafogo perde do Bahia dentro do Newton Santos, em que, na minha concepção, à época, ele coloca o Barbosa como centroavante, expõe o sistema defensivo, o Bahia, certo contra-ataque, faz um gol no final do jogo. Tem um outro fator, Rodrigo. Sem querer aqui condenar o Renato Paiva, mas ele teve um mês que o Arthur Jorge não teve. Ah, sim. Não chegou a um mês, né? Foram 19 dias de trabalho. O Arthur Jorge teve acho que um pouquinho menos ali. Bem menos. Isso aí sem dúvida. Chegou ainda com a Libertadores já em andamento. Sim. Né? Mas aí também, por outro lado, né, a gente pode contra-argumentar da seguinte forma. O comparativo que Arthur Jorge tinha para trás era nada. Era algo muito negativo. Sim. O comparativo que o Renato Paiva tem para trás é tudo. É o maior ano da história do Botafogo. Então, é até natural que o torcedor olhe e pense assim, esse time caiu de produção. É mais fácil você atacar o treinador. Mas é o problema do ambiente de comparações. Exatamente. Ele vive hoje um ambiente de comparações. Só que aqui o nosso papel, pelo menos o que eu acredito ser um dos nossos papéis, né? É tentar aproximar um pouco mais da realidade de acordo com as nossas convicções. Claro. E aí o torcedor tem o direito de refletir sobre isso ou não. Eu acho um absurdo a gente estar depois de 10 jogos, diante desse cenário, desse contexto, dizendo que o Renato Paiva não presta para o Botafogo, que o treinador que o trabalho tem que acabar, como a gente ouviu depois de algumas derrotas que o Botafogo teve em sequência. Tô contigo. Vamos lá, vamos seguir a Copa do Brasil, falando agora do Botafogo, atual campeão brasileiro, da Libertadores, oscilando na temporada 2025, mas conseguiu uma vitória importante contra o Capital. Goleada, o Rodrigo Jufo conta pra gente. Botafogo goleou na estreia da Copa do Brasil por 4-0 o Capital do Distrito Federal. Renato Paiva manteve o esquema com 2 atacantes que deu certo contra o Fluminense, mas entrou com uma equipe recheada de reservas. Antes dos 10 minutos de jogo, o goleiro Reinaldo já tinha sido obrigado a fazer 2 grandes defesas. O Glorioso manteve a pressão até que Juan Cruz foi derrubado na área. Pênalti que Alex Telles cobrou e abriu o placar.
O time visitante, mesmo sofrendo com a pressão, conseguiu chegar ao ataque e colocou uma bola na trave com Felipe Guedes. A maior preocupação do torcedor alvinegro não eram os ataques do capital, e sim Alexander Barbosa. O zagueiro foi substituído ainda no primeiro tempo depois de levar um pisão no pé esquerdo. Na segunda etapa, o Botafogo se aproveitou dos contra-ataques. Teve uma chance com Arthur parando no goleiro Reinaldo. Depois, em lance pela direita, Alan acerta a mão de Felipe Guedes. Mais um pênalti para o Botafogo? Dessa vez, com a ajuda do VAR, o árbitro disse não. Buscando uma vantagem maior, Renato Paiva levou a campo a tropa de choque. Igor Jesus, Savarino e Patrick de Paula. E os titulares surtiram efeito. Savarino bateu cruzado, o goleiro defendeu e no rebote Arthur chutou na mão de Richardson. Mais um pênalti para o Botafogo, o segundo validado. Igor Jesus cobrou e fez o 2-0. O time do capital ficou tão desorientado que pouco depois levou o terceiro gol. Cuiabano, que tinha acabado de entrar, cruzou na medida para Arthur marcar o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. O que era para ser uma noite de festa ganhou ares de tensão. Aos 34 minutos, Savarino caiu sozinho com a mão na coxa direita. O meia deixou o campo e foi direto para o vestiário, preocupando a torcida no Nilton Santos. Nem o quarto gol de Juan Cruz aliviou a tensão depois da lesão do venezuelano. Realmente vi o Barbosa de muletas, mas ele está muito confiante também na questão da recuperação. A gente também não quer dar nenhum tipo de falar o que pode ser, enfim, ele vai fazer o exame, vai ver o que é, mas acredito que não tenha sido muita coisa de grave. A gente torce para que não tenha sido nada de grave nem com ele nem com o Savarino, mas a gente sabe que infelizmente com esse calendário, com viagens, a gente, às vezes é muito difícil descansar, é obrigado a rodar o time, mas a gente está preparado, a gente tem elenco para isso, torcer para que os dois consigam retornar o mais rápido possível, porque eles são jogadores importantes. O resultado elástico dá-nos essa capacidade de olhar para o jogo, como eu tinha dito no final da minha última resposta, de forma estratégica, e acho que também será difícil, só se nós fôssemos muito irresponsáveis, é que esta eliminatória se poderia perder. No entanto, como a mim me cabe ser responsável, eu tenho que olhar com essa seriedade para esse jogo. Não vamos lá para perder por 3, nem para perder por 2, nem para perder por 1. Vamos lá para ganhar, para competir e ganhar. Botafogo 4-0. Pensando no calendário, uma vantagem muito importante. O duelo de volta contra o Capital é entre partidas contra Flamengo e Universidade de Chile, 2 decisões para o Botafogo. Mas aqui no Nilton Santos, a única preocupação é com Alexander Barbosa e Jefferson Savarino. Vamos lá, vamos seguir aqui o Sport Center, depois das informações da vitória por goleada do Botafogo. Rápido intervalo na... Seguinte, ó, fala do show do Botafogo, Rodrigo. Sobre datas, Gabriel Faria, não sei se você percebeu. Que dia foi a final da Libertadores? 30 de novembro. Que dia foi ontem? 30 de abril. O que teve a ver as duas datas? Gol de Alex Telles de pênalti. Isso aí. Fala do Fogão. Que saudade, hein? Fala do Fogão, Rodrigo Brandão, manda aí. É isso, Canta, e aconteceu tudo exatamente conforme o planejado pelo técnico Renato Paiva. Ele poupou boa parte dos titulares, apenas 4 começaram jogando ontem e o Botafogo conseguiu a vitória, que dá uma segurança para o jogo da volta no próximo dia 22, lá em Brasília, para garantir a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Alex Telles e Igor Jesus marcaram ambos de pênalti, depois foi a vez de Arthur e Juan Cruz desencantarem e, enfim, marcarem pela primeira vez com a camisa do Botafogo. Mesmo com a equipe majoritariamente de reservas, a equipe começou atacando, criando chances, obrigando o goleiro do Capital a fazer boas defesas, conseguiu marcar cedo, mas aí depois o time deixou cair um pouco o ritmo, chegou a ser ameaçado algumas vezes pela equipe adversária, mas no intervalo o Renato Paiva corrigiu o posicionamento, mudou algumas peças e o time voltou a jogar bem e fez o resultado que deu essa confiança para a próxima partida. E a gente vai ouvir justamente o técnico Renato Paiva elogiando a postura do time, especialmente dos jogadores que tiveram essa oportunidade de começar jogando. O elogio que eu tenho que fazer é a forma como a equipa entrou no jogo. Forte, a não dar qualquer possibilidade ao adversário, a tentar construir. Não é fácil, eu sei que as pessoas se impacientam, eu às vezes também, só que nós estávamos a jogar contra uma linha de 5, com mais 3 volantes pela frente, o espaço, o corredor central muito ocupado e de facto foi difícil romper mais vezes aquele bloco, ainda mais com alguns jogadores que não tinham ritmo de jogo, que
que os trouxemos à competição agora, alguns pela primeira vez no 11 inicial, e isso nunca é fácil. Os níveis de confiança deles não são tão altos como os dos outros que costumam jogar regularmente. Olhando depois por um muro, uma parede daquelas, de facto houve discernimento, houve paciência, mas eu faço uma avaliação muito positiva, em especial para os jogadores que têm jogado menos, que deram uma boa resposta. Tá aí, portanto, o técnico Renato Paiva. Agora, se por um lado ele ganhou o jogo, por outro, ele perdeu jogadores importantes para os próximos compromissos do Glorioso. Ele já não poderia contar com Alexander Barbosa e com o Gregory para o jogo contra o Bahia no próximo sábado. Ambos receberam o 3º cartão amarelo e tem que cumprir suspensão. Só que, além disso, o Barbosa acabou sentindo o tornozelo esquerdo depois de uma disputa com o jogador do Capital, sentiu muitas dores, ainda tentou voltar, mas não suportou a dor e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, ele já estava com o pé imobilizado e na saída do estádio precisou de muletas para sair. Além dele, Savarino sentiu um problema na coxa direita no segundo tempo, também precisou deixar o campo e são dúvidas para o duelo contra o Bahia e também contra o Carabobo, na terça-feira, pela Libertadores da América. Se junta a eles o Matheus Martins, que por conta de um desconforto muscular foi cortado da lista de relacionados para o jogo de ontem. Enfim, muitos problemas médicos nessa sequência de jogos contra Bahia e Carabobo, jogos importantes que o Botafogo terá pela frente. Valeu, Canta! Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo aqui no Som na Transamérica. Tem coisas positivas e coisas negativas do jogo de ontem, tá, Gabriel Farias? As primeiras coisas negativas, eu acho que tem 3 jogadores que, aliás, botando nisso o papo, eu acho que o Botafogo tem problemas de elenco para brigar por título. Isso vai ter que ser equacionado na janela de junho, se der tempo ainda de brigar pelos títulos que tem à disposição. Acho que o elenco do Botafogo falta e vai voltar contra o Bahia pra caramba já, porque não joga o Gregory, o Barbosa também não, né? E o Savarino, vamos ver o que vai acontecer até lá, mas eu acho difícil ele entrar em campo. Depois sentiu uma fisgada ali já com 5 minutos que entrou e saiu, né? Mas agora, falta elenco pro Botafogo. E aí tem uma coisa, o elenco poderia ser melhor. Se nomes que já representaram, já desempenharam melhor na carreira, entregassem o mesmo. Tô falando das primeiras 3 alterações do Renato Paiva no jogo. Jefinho, Alan, faltou agora o outro, o último. Deixa eu ver aqui. Jefinho, Alan, falta um, cara. E também é um jogador que pode desempenhar e não foi bem no dia de ontem. Então, assim, são 3 jogadores... primeiras substituições. Vai. Savarino no Jefinho, Igor Jesus no Mastriani, PK no Alan. É isso, porque o Mastriani foi mal de novo. Mas o Mastriani já fez mais de 40 gols em temporada, atuando no Brasil em Série A, né? Sim. O Jefinho já foi importante pro Botafogo, chegou aí pra Europa jogar no Lyon. E o Alan, quando contrataram o Alan, o Botafogo contratou o Alan pra ser titular e o Gregory pra ser uma aposta. E o Alan não consegue jogar, assim. Se esses 3 desempenhassem o que já fizeram na carreira, o elenco do Botafogo teria um outro nível, eu acho. É por isso que eu discordo um pouquinho quando a gente fala, ou quando muitos falam que o Botafogo não tem elenco. O Botafogo até tem um elenco, é porque alguns jogadores não estão desenvolvendo grande futebol e aí fica aquela defasagem. É diferente de você não ter montado bem o elenco ou de você a bruxa ter na peças câmara aqui, faltando. falta elenco ou falta banco? Falta banco. Não, beleza. Não sei também se falta banco. Por exemplo, a gente tá lamentando a lesão do Bastos no Carioca. Agora teve uma lesão do Barbosa, a gente não sabe se é grave ou não. Mas vamos imaginar que o Barbosa perca 1 ou 2 jogos, já não jogaria o próximo porque tá suspenso. Né? Botafogo tem 2 zagueiros no banco. Também, acho que sim. Não, acho que na Libertadores não. Foi expulso contra o Estudiantes, não, né? Não teve expulsão naquele jogo, não. Segue, Vamos imaginar aqui, o Botafogo se reforçou bem na zaga. Eu, pelo menos, achei os nomes contratados bem interessantes. Sim. Botafogo fechou o ano com 3 zagueiros confiáveis. São 2 apostas, mas assim, eu acho que o Jair mais uma confirmação. Mas aí, ali, assim, né? ano passado as opções de zaga eram Bastos e Barbosa com o Adrielson no banco. O Adrielson também não é nenhuma unanimidade, né, gente? Com todo respeito. Mas foi bem na reta final, Foi bem. Acho que ele deu conta do recado. Mas aí você muda o perfil, você libera um jogador que já tá ali dentro do grupo, né, do John Textor, e contrata um mais jovem para desenvolver, que é o Jair. Eu acho que o Botafogo foi bem na zaga, o Botafogo tem bons laterais, tá bem servido na esquerda agora. É porque o Teres não tá jogando bem. Ontem meteu gol e etc. A gente tem que considerar e tava o sendo nível o melhor do jogo. jogador em campo até sair. Mas assim,
como um todo, a temporada dele não é boa. Não. O Cuiabano eu acho que tá bem. E aí você vai dizer que não é uma boa lateral esquerda, com Teres, Cuiabano, ainda tem o Marçal agora ali sobrando também. Acho que na lateral direita não existe nenhum grande problema, apesar de entender que nenhum dos dois consegue emplacar. Acho que o elenco tá bem montado. Eu tenho uma crítica à posição de meio campista. E aí a lesão do Savarino me preocupa, se realmente se configurar uma lesão. Não tem, o Botafogo tinha meia centralizado no passado, Savarino e Eduardo. O Botafogo liberou o Eduardo e não contratou ninguém. Nem a tal aposta, nem um jogador mais jovem, nem um jogador mais barato, porque eu até entendo, não, eu vou liberar o Tiquinho porque eu não vou pagar 1 milhão e cacetada pra um reserva. E aí eu libero o Tiquinho e contrato o Juan Cruz. Pode não dar certo, pode não funcionar, mas ali... eu ainda acho que mesmo com gol... Também acho que mesmo um gol não funcionou. Mas tem uma linha de raciocínio que eu também não concordo tanto, mas que existe. Eu esperava que o Botafogo fosse contratar um centroavante mais experiente, tá? Até pra equilibrar com o Igor Jesus. Tentou fazer isso com o Mastriano, mas o Mastriano foi mais aquela contratação do desespero na janela nacional. Mas aí ainda tem uma linha de raciocínio. Foi embora um cara, chegou outro. No caso do Eduardo, foi embora o Eduardo, não chegou ninguém. O Botafogo tinha até outros meios no elenco que partiam de outras partes do campo, né? O Almada jogava da esquerda por dentro, veio o Santos. Ah, mas o Santos não é a mesma característica, mas teve uma reposição. Na direita, você tinha o Romero, jogador que jogava pouco, mas talvez nem essa reposição aconteceu também, a do Romero. O Botafogo perdeu o Luiz Henrique, contratou o Arthur. Hoje pra caramba. Ajudaria. Acho como ajudou naquele primeiro momento da temporada. Depois ele fica escanteado no elenco, até porque faz aquela besteira lá em Mas olha a quantidade, você tinha Romero, Eduardo... Eu tô falando que o Botafogo tinha 4 meias ano passado. Nas minhas contas, tá? Pelo que eu entendo de futebol, 4 meias. Almada, Savarino, Eduardo e Romero. Não jogavam todos na mesma faixa do campo, mas existiam 4 meias naquele elenco. O Botafogo vende, empresta o Almada e contrata o Santi. O Botafogo mantém o Savarino. Agora o Botafogo liberou o Eduardo, liberou o Romero e não fez contratação de jogadores do mesmo perfil. Não à toa, o Renato Paiva chega, identifica, pede alguém, o Botafogo tenta ir no Cauli lá no Bahia, não consegue e fica sem o jogador. E aí a minha preocupação é essa. Por mais que o Renato Paiva tenha encontrado agora um sistema de jogo que ele, em tese, não depende tanto de ter um meia clássico. Agora, de fato, essa posição me preocupa. Nas outras, volante, cara. Olha o volante do Botafogo. Marlon Freitas, Gregory, Alan, Danilo Barbosa. Mas o Alan... Assim... Então, não tá jogando bem, mas você não concorda com uma bela contratação? Todo mundo imagina... Eu sei, mas aí, Cantarelli, se for assim, a cada uma janela você tem que reformular o elenco de novo. Você não acredita que o Alan possa jogar no Botafogo? Acredito que sim. Tem jogador que demora mais a deslanchar. Eu até acho que pela experiência dele, ele não deveria levar um tempo de readaptação tão grande. Um jogador tão experiente como ele poderia cobrir isso. Mas aí entra um outro ponto, né? Uma posição quase que fechada já, né? Que o reserva fica refém de entrar uma vez ou outra. O Patrick, em qualquer duas das posições de volante, ele tá à frente do Alan. Tá à frente do Alan, concordo. E se você falasse lá atrás, seria surreal. Total. Quando o Alan... Você falou tudo. Quando o Alan foi contratado, todo mundo imaginou. Ele chega no meio do ano... Desculpa, mal comparando e não acho que seja uma comparação tão distante, não. É a mesma comoção que a galera tá com o Wendel agora. É isso aí. O Wendel chega... É porque o Wendel é mais jovem, né? Tá, talvez no auge. O Alan já tá mais pro final. Sim. Mas a galera virou hoje quase que um 10. Mas a galera tá nessa expectativa. Olha, o Wendel chega pra tomar conta no meio de campo. O Alan tava muita gente nessa expectativa, porque aí encaixou Marlon Freitas e Gregory, ficou complicado pro Alan. Ele meio que sobrou no elenco, entra em alguns momentos. Volante não é uma posição que você substitui tanto. Assim, durante os jogos, né? A não ser que aconteça alguma situação, o cara tá pendurado, ou você quer botar o time todo pra frente. Então o Arthur Jorge não utilizava tanto o Alan. E aí ele sobrou. Agora o elenco é bom, na posição de volante. Alan, Danilo Barbosa, o próprio PK. Eu acho que o PK, pra compor o elenco hoje, é uma peça interessante. Agora, algumas peças não desempenham. E eu concordo contigo. Acho que uma goleada como essa de ontem, ela serve mais pra, de repente, um ou outro jogador eliminar aquela ansiedade do que propriamente pra uma questão coletiva. O Juan meteu um gol, pode ajudar, quem sabe o Juan ia ganhar mais confiança. O Arthur, principalmente, meteu o gol. Acho que pode tirar do cara uma certa ansiedade logo de marcar. O Arthur é importante. O Arthur, sim. Porque assim, o Juan... mas ele tava errando muito nas conclusões. Tomara que agora ganhe confiança. Assim, Gabriel, mas um gol contra o Capital? Mas de repente é o que o cara tá precisando. O primeiro gol pra ele eliminar essa tensão, essa ansiedade. E o Arthur, gente, me desculpa. Ele tem um potencial de titularidade alto. O Arthur, ao longo da carreira, mostrou um excelente jogador pro nível nacional. Aqui no Brasil, ele tem condição de jogar ali num primeiro nível. É porque os primeiros meses dele de Botafogo não comprovam isso. E aí o torcedor já faz a comparação com o Luiz Henrique, porque repôs mal, porque não valeu pagar 10 milhas no cara. Mas assim, é um bom jogador.
ganhando confiança, vai ser o titular. Nessa configuração de elenco, tá? Nessa configuração atual, o Arthur é titular desde que ele desempenhe bem. Ele até perdeu a posição com justiça. O Renato Paiva girou o elenco e encontrou uma outra formação. Mas o Arthur, com confiança, ele é um cara que vai ajudar demais. Ainda nessa primeira metade do ano, tá? Onde o Botafogo precisa salvar uma vaga na próxima fase da Libertadores e tentar se manter no bolo do Brasileiro. Manda um abraço aqui pro Fábio Agra. Lango, fala pro Jorginho que o melhor dentista é o seu amigo Luiz Antônio Legei. Caraca, mano, é seu dentista, o Tão é o apelido dele, né? Tão, Luiz Antônio Legei. Um abraço aí pro Tão. É seu, pô, né? Meu amigo, isso aí. Tá. O meu é o Madalena, Alexandre Madalena. Alexandre Madalena, você é meu bem. É bonito pra caraca o maluco, velho. É bonito? Depois. Ele é muito bonito. Sensual. Parece galã de Hollywood, maluco. Agamenon Júnior tá aqui, ó. Gabriel, para de pedir desculpas. Tu é o cara dos comentários. Você pede desculpa? Quando eu falo desculpa, é vício de linguagem. Ah, sim. Todo mundo tem. Eu tenho pra caramba, pô. WhatsApp na área, galera, participando 99557-1013. Fala, galera, manda aí. Ô, Cantarelli, pelo amor de Deus, como ninguém tá vindo na rádio, Rodrigo Botafoguense, Niterói, Botafogo amassou ontem, feliz demais. Boa, Rodrigão. Retomando o caminho do sucesso. Ó, o Portuga tem um plano, hein? E a gente vai ser campeão esse ano de novo, vambora. Um abraço aí, Cantarelli. Um abraço aí, o nosso estagiário favorito. Vamos que vamos. Ainda vi como comeram chamar ele de vampirão. Não sei se tem campanha, mas vamos lá. Café bom é café capital, vambora. Tá eliminado. Mas tudo errado. Errou o slogan. Tá eliminado. Obrigado pelo carinho, mas bom mesmo é café capital. Você já recebeu algum feedback se ele aprovou? Vampirão ainda não. É porque eu tinha combinado com ele, meu próximo almoço com ele vai ser depois de uma vitória importante. Uma vitória... Tipo uma classificação ao mata-mata da Liberta. Uma pancada boa num brasileiro. Porque eu vou ter que gastar um dinheiro que dessa vez que vai pagar é o Alves de cá. Então, pô, irmão, escolhe bem. Mas eu fiquei bem impressionado no primeiro jantar. Você vai levar ele num lugar mais simples, não? Acho que sim. Vou tentar esse caminho, porque... Pô, Renato, vai ver que a gente tá foi o outro almoço? No Fratelli, que os portugueses adoram ali. Casa do Jorge Jesus, aquela coisa. Não, a conta não fica E eles só pedindo vinhos portugueses. Vou te dar... Imagina, né? Eu não sei se é propaganda, mas... A gente ficou 5 horas. Ó, vou falar o nome não, vou te dar uma dica. Na Avenida Vicente de Carvalho, ali do outro lado da estação do metrô... Vou chamar ele pra ir lá. Tem uma adega portuguesa, é o melhor bolinho de bacalhau do Rio de Janeiro. O bacalhau deles é diferente... Tem vinho pra caramba lá. É um negócio simples com cara de adega portuguesa mesmo. Pô, olha é simples. São Cristóvão tem também. Já foi o melhor bolinho de bacalhau do Brasil. Leve na Cadeg. Cadeg. Renato, pai, vou te levar pra um almoço. Imagina, mano. Cadeg é bom, né? Cadeg é sensacional. É porque tem várias opções, né? Tu tem do mais barato ao mais caro. Vai comer uma costela maravilhosa. Ali a farofa de ovo é sensacional, cara. É o que tem de melhor ali. Me vê uma farofa de ovo pura, assim. Só tem ovo, quase não tem farinha. Vamos lá, vamos ler aqui a notícia sobre o Jefinho, o Paiva elogiando o Jefinho, que depois de quase um ano, o Jefinho voltou a ser titular no Botafogo e teve boa atuação na goleada sobre o capital do DF, por 4-0 nessa quarta-feira, pela Copa do Brasil. A última vez que havia iniciado um jogo foi 12 de maio de 2024, no empate de 1-1 contra o Fortaleza no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo seguinte ele se machucou, veio pro segundo tempo, né, jogo contra o Universitário no Peru, e ele se machucou naquele jogo depois de ter feito um gol ali da classificação. Após partida no Estádio Newton Santos, Jefinho foi tema da entrevista de coletiva com Renato Paiva. O técnico fez diversos elogios ao atacante, destacando as características únicas do jogador e classificando como um miúdo especial. A palavra em português significa jovem, garoto. Aspas, Jefinho é aquele jogador fora da caixa, o jogo tem diferentes momentos, uma organização ofensiva, defensiva, transições, depois há um momento que muitas vezes ninguém fala, que é o 6º ou 7º momento, que é o individual. Esse é um momento que ninguém trabalha e é um momento em que o jogador tem que ter liberdade para decidir, para desequilibrar em função das suas características. Esse jogador é muito rápido e nós aproveitamos essas características. Esse jogador é driblador, é criarmos condições para que esse jogador receba a bola e possa driblar num contra um. O Jefinho é um bocadinho disso.
é um jogador fora da caixa nesse aspecto. Tecnicamente, é muito bom jogador. É a fantasia, é o driblador. Eu falei que ele tinha saído do jogo ontem com moral com o técnico. Porque quando o Paiva, ele chama muita atenção no jogador, dá muito esporro no jogador, é porque ele tá vendo que ele tem de onde tirar dali. E ele tá gostando e quer tirar mais dali, entendeu? Então, os portugueses fazem muito isso, né? A gente via o Arthur Jorge fazer isso com o Barbosa, vimos muito o Paiva fazer isso com o PK, e agora tá fazendo isso com o Jefinho. O Jefinho é um miúdo muito especial para nós, até pela sua história, e tem características que cada vez vem menos no futebol. O futebol cada vez mais está automatizado no passe, no desmarque, na tabela, na combinação direta, e nós já começamos a chorar por aquele jogador que faz coisas diferentes, que de repente saca um coelho da cartola, como se costuma dizer, que faz uma grande jogada individual. Temos que fomentar o potencial desses jogadores, mas dentro do coletivo, senão o Jefinho joga sozinho e os outros deixam de olhar para o Jefinho. Não é também assim. Isso que nós queremos. Nós queremos que o jogador coletivo potencialize a qualidade do Jefinho. Mas muitas vezes o Jefinho, com suas irreverências, sua fantasia, vai potencializar a qualidade do coletivo. Na vitória sobre o capital do DF, Paiva explicou alguns pontos e disse que Jefinho que precisa melhorar. Às vezes, ainda não consegue entender, como o caso de hoje, o que eu lhe disse. Quando dribla dois adversários, não tem que driblar o terceiro nem o quarto. Tem que perceber que ficaram dois para trás e que tem vantagens em outra zona do campo, mesmo que seja próxima, que tem que aproveitar essas vantagens. E é nessa questão da tomada de decisão que nós estamos trabalhando o Jefinho, sabendo o que ele pode nos dar dentro de campo, nesse tipo de características. O Jefinho jogou bem ontem, gostei dele, não fez gol, mas participou de jogadas importantes no jogo, e foi um cara ali de driblar, partir para cima. Errou pouco no jogo de ontem, mesmo tentando bastante. Então, acho que a gente tem que... É aquilo. A gente tem que investir mais nele. Vale a pena investir no Jefinho. Vale a pena você insistir com o Jefinho, porque ele tem de onde tirar. Então pode ser que melhore aí e seja uma boa opção, né, nos próximos meses para o Botafogo na parte criativa. Bom, e o Barbosa e o Savarino, né, que se machucaram ontem, né, segundo o repórter Sérgio Santana, no podcast do GE Botafogo, os jogadores fizeram aí exames hoje pela manhã, né, fariam exames hoje pela manhã. Ambos saíram de campo ontem, um sentindo um problema no tornozelo ali no pé, e o outro, o Savarino, sentindo a coxa, posterior da coxa. Então, teremos aí essa tarde, provavelmente, nos próximos vídeos, teremos informações mais precisas sobre o caso do Barbosa e do Savarino, que são aí, né, esperados, quem sabe, se tudo der certo, para o jogo contra o Carabobo, Libertadores, terça-feira, na Venezuela. Contra o Bahia, o Barbosa já não jogaria. E o cara que sente a coxa raramente vai jogar o jogo seguinte, que é agora contra o Bahia. Então o Savarino também tá fora. Bom, pessoal, fico por aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Faça esses 5 passos, porque ajuda muito o canal. Todos são de graça e você ajuda demais o canal a ganhar mais alcance e ficar mais forte, mais saudável. Temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores. Você escolhe um aí que cabe no seu bolso e ajuda muito o canal. Aqui em cima, Live Pix. Você manda aí um Live Pix pra gente, uma mensagem de áudio ou de texto, que ela entra nas nossas lives, né? Temos aqui embaixo o link do nosso Instagram. Se inscreve lá. Segue nosso Instagram lá. Dá uma moral pra gente. Também temos aqui embaixo o link do nosso canal Reserva. Esse aqui levou um strike. Com mais 2 strikes, a gente perde o canal. Então, a gente manterá o contato com vocês por lá, caso esse caia. Se não cair, maravilhoso. Ficamos com 2 canais. Bom, aqui em cima tem o Pix do canal, rafaguense10@gmail.com. Também é o e-mail para contato. Se quiser mandar proposta de parceria, proposta de jabá aqui pro canal, etc., fique à vontade. Temos aqui um patrocinador já, um parceiro do canal, que é a Fresa Corretora de Seguros. Seguro residencial, seguro automotivo, seguro celular, seguro viagem. Você tem com a Fresa Corretora de Seguros. Quer viajar para o Mundial de Clubes e quer ter segurança
de poder resolver um pepino aí, ligando para um atendente em português, 24 horas por dia, de qualquer lugar do mundo, é com a Frésia. Faz aqui embaixo no link que tem aqui na descrição uma cotação. Você pode fechar uma parceria lá, fechar um serviço que vai te atender e te deixar tranquilão na viagem para curtir o fogão no Mundial, sem preocupação de extravio de bagagem, emergência médica, porque a Frésia vai cobrir tudo, tá? Então, temos aí no forninho já quase pronto para semana que vem estrearmos uma nova parceria com uma uma loja de camisas, né, de time, com cupons aí de desconto para nossos parceiros, nossos inscritos e para membros também. Teremos cupons exclusivos para membros do canal. Na área de membros, eu vou soltar, toda hora vou soltar cupom de desconto lá para vocês pegarem e ativarem na sua conta. Então, fica ligado, já vira membro, porque R$3 é muito barato perto do tanto de desconto que você vai ter com os cupons. Cupom de compre 3, leve 4, cupom de 30% de desconto e etc. Então, pô, R$3, R$5 por mês, que é o plano de membros aqui do canal, vai ser barato perto dos descontos que você vai receber aqui com a gente. Então, fico por aqui, pessoal. Tamo junto sempre. Teremos mais vídeos amanhã. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!